Glória a Deus, glória a Jesus, a paz do Senhor, amados. Eu queria falar sobre, rapidamente, Levítico 3,16. Vamos ler esse texto primeiro, depois eu dou o nome aqui do tema. Bom, eu vou dar porque senão vou ter que explicar. Para Deus, sempre o melhor. Esse é o tema de hoje. Para Deus, sempre o melhor. Em Levítico, no capítulo 3, no verso 16, está escrito o seguinte: e o sacerdote, se quiser colocar aí, cadê a... E o sacerdote o queimará. Queimará o quê? Se você olhar os versículos anteriores, você vai ver que ele separou a gordura de toda a parte interna do sacrifício, do animal que foi ofertado. O sacerdote o queimará sobre o altar. Alimento é da oferta queimada, de cheiro suave. Guarde isso. Toda a gordura será do Senhor. Vou repetir. Toda a gordura será do Senhor. Amém? O que será isso? Então aqui você pode ler, tanto o holocausto, que era o sacrifício que era queimado inteiramente, ele deveria ser preparado para isso, quanto as ofertas, os sacrifícios específicos, que eram de vários tipos, deveria ser separada a gordura. A primeira coisa que ia ser queimada deveria ser a gordura. E toda a gordura será do Senhor. Inclusive, essa palavra no hebraico, heleb, significa gordura. É traduzido também como a melhor parte. Tutano, que é a parte gordurosa de dentro do osso. Existem umas 12 palavras que falam de gordura no Velho Testamento, mas a que mais se repete, 88 vezes, é essa, heleb, que quer dizer a melhor parte, a gordura, ou o tutano. Dependendo do texto que está, ela está traduzida com uma dessas 3 palavras em português. Então, gordura, irmãos, é a melhor parte. Hoje, né, a gente já sabia, né? Mas é a confirmação do Senhor aqui sobre os churrasqueiros. Por quê? A lei mosaica declarava o seguinte: toda a gordura dos animais oferecidos em holocausto pertencia a ele, a Deus. A ideia era a seguinte: a gordura era a porção mais rica do animal. E aquilo que é melhor, aquilo que era a porção mais rica do animal, deveria ser dado àquele autor de todas as coisas. O melhor deveria ser dado a Deus. Ele que nos deu todas as coisas, então o melhor, a melhor parte do animal deve ser dada a Deus. Então toda a gordura era tirada. E se você ler depois com calma, do capítulo 3 ao capítulo 7 de Levíticos, lá tem detalhadamente como o sacerdote deveria abrir o animal, separar a gordura que estava no fígado, a gordura que estava no rim, a gordura que estava você vai ver os nomes estranhos, no redenho, é a gordura grudada nos intestinos. Tem detalhadamente, por que isso? Que coisa estranha é essa? Não é tão estranho se você pensar num açougue. Aliás, o método dos judeus de matar os animais é muito mais, vamos dizer, humano, né? No bom sentido, no sentido de menos sofrimento para o animal do que hoje em qualquer açougue aí, que a maioria dos açougues, aliás, recentemente vimos que 30% dos açougues no Brasil
não estão de acordo com a vigilância sanitária, com os métodos normais de abate. Então era retirado o sangue, pela ordem do Senhor o sangue tem que ser retirado. Então era cortado o pescoço, o sangue era vertido, o animal não sofria tanto. Então acabou o sangue e morreu o animal. Hoje não, sabe como é que é no Piauí? Eu vi. Não quer saber, né? Então não vou contar. Vamos ao que importa. Você já sabe, né? Os sacerdotes separavam meticulosamente a gordura e ofertavam a Deus. Então gordura significa o melhor. O melhor. A porção mais rica. Então em vários textos da palavra de Deus estão demonstrado que a gordura, ela também significava a saúde, o vigor físico, a abundância, a fartura. Gordura era isso. Por isso que tem textos que diz, como eu coloquei aí, Gênesis 27, 28, que diz a bênção de Jacó, a bênção que foi dada a Jacó, o Isaac deu a Jacó dizendo: assim pois te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Então vários textos nas escrituras falam da abundância, da fartura, da saúde da terra, da saúde de determinada tribo, as gorduras da tribo, as gorduras do azeite. Então a gordura no texto bíblico é coisa boa demais e não podia ser comida pelos judeus. E aqui é o seguinte, alguns entenderam isso que é todos os judeus. Não, a gordura dos sacrifícios não deveria ser comida, porque uma boa parte dos sacrifícios era ofertada a Deus queimada, e a outra parte era dada aos sacerdotes, e uma outra parte, dependendo do tipo de sacrifício, era dada a quem estava ofertando e ao povo que estava lá. Então o churrasco era bênção para todos, era ofertada a parte de Deus, os sacerdotes eram sustentados com parte dos sacrifícios que eram dados, e o povo também se alimentava dos sacrifícios ofertados a Deus. Então, irmãos, era uma coisa bem feita. Só que tem uma coisa: daqueles sacrifícios dados a Deus, não se poderia comer da gordura, porque a gordura, a melhor parte, era do Senhor, precisava ser queimada perante o Senhor. Então a mensagem que ficava é: para Deus, a melhor parte. Então existe vários trechos na palavra de Deus que mostram pessoas que tinham essa percepção. Logo de início no relacionamento com Deus, por exemplo, Abel foi oferecer a gordura dos primogênitos de suas ovelhas a Deus. Abel era o criador de gado. Caim, o seu irmão mais velho, cuidava dos cereais, era da agricultura. Ambos trouxeram suas ofertas a Deus. E o Abel trouxe o que está escrito em Gênesis 4:4, da gordura dos primogênitos do seu gado, do seu rebanho. E o outro trouxe as primícias da agricultura. Mas o Senhor se agradou da oferta de Abel. Por quê? Porque era gordura? Não, aqui é outro, só para explicar, né, esclarecer, a questão foi do caráter dos dois. A questão era o caráter deles, não era o que eles estavam oferecendo. Uma leitura rápida pode dar a entender que é porque ele ofereceu o sacrifício de carne que Deus se agradou, e o outro ofereceu da... Não, existiam os dois sacrifícios, depois foi organizado isso na lei. Havia sacrifício, havia ofertas de cereais, de vários tipos. Mas Deus falou para Caim: o pecado está no teu coração, ajeita o teu coração e vai haver aceitação para ti se você tirar o pecado do coração. Então a questão era caráter, tanto que em 1 João, no capítulo 3, no verso 12, está escrito assim, 3:12: não como Caim, que era do maligno. 1 João 3:12: Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então João, ao escrever esse texto, ele deixou muito claro aquilo que se entendia. O Caim ficou com inveja do irmão porque ele era mau, porque as obras dele eram más, e o irmão tinha obras justas.
E em Hebreus, no capítulo 11, no verso 4, está escrito assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então veja, Deus se agradou da justiça da vida de Abel, por isso aceitou a oferta dele. Isso nos ensina que não adianta nós ofertarmos a Deus grandezas de valores e darmos a Deus o que a gente pensa ser o melhor, se o nosso conteúdo não é bom. Se o que carregamos no nosso coração não é uma oferta boa a Deus, o que adianta dar as coisas por fora? Então é esse o objetivo dessa palavra hoje. Para Deus o melhor, mas começa aqui dentro. Então Abel ofereceu essa gordura dos primogênitos de suas ovelhas. Uma outra pessoa, que é uma história muito linda, é a Ana. Ana não tinha filhos. E o seu esposo tinha outra mulher também, ele tinha duas mulheres, como naquele tempo havia essa permissão, né? Cultural até, fruto do pecado na sociedade até. Mas a outra concorrente dela, porque ter mais que uma mulher, são todas concorrentes dentro de uma casa. Pergunte ao Salomão, que tinha 700 mulheres e 300 concubinas. O fato é que a Penina tinha filhos, e todo ano, quando iam ofertar a Deus, a Penina irritava profundamente a Ana, porque ela não tinha filhos. Ela tinha. Então, todo ano ela ia lá ofertar, fazer oferta pelos filhos e tudo mais. E a Penina falou: tá vendo? Eu tenho, você não tem, sua seca. Porque naquele tempo uma mulher estéril era uma mulher seca. Era uma mulher, era um sinal, entendia-se socialmente que era uma maldição não ter filhos. E Ana não aguentou aquele peso. Ela chorava profundamente. E ela chorava e se martirizava com aquilo, orando, pedindo uma solução de Deus. O marido veio e falou: por que você está assim? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele amava Ana, mas ela queria um filho. Então ela foi, numa dessas ocasiões em que foram ofertar ao Senhor, ela foi até o lugar onde estava erigido o tabernáculo do Senhor, onde havia a arca do concerto. O Eli, que era o sacerdote, estava presente ali, sentado perto de um dos pilares. E ela entrou ali, ajoelhou-se ali, derramou-se diante do Senhor, chorou, pedindo ao Senhor que a visitasse na sua situação, que lhe desse um filho. E ela chorou, e ela diz o texto que ela movimentava os lábios falando com Deus, mas não saía a voz da sua boca. O Eli, que já estava meio gasto, a situação dele com Deus não estava muito boa, depois você lê com calma, olhou a mulher, interpretou errado. Aliás, o que não falta é sacerdotes que interpretam errado a vida das pessoas, que olha e já pensa mal. O Eli falou: porque você está bêbada, logo cedo. Por que você está embriagada, mulher? Você vem aqui cheinha né? Aí ela falou: não, Senhor, não pensa mal de mim. Sou uma mulher atribulada de espírito. Estou colocando diante de Deus as minhas petições. Estou clamando ao Senhor por livramento. Não falou nada para ele, o que era, mas falou: não, eu estou colocando diante de Deus a minha amargura. Aí ele percebeu o furo que deu. E ainda teve tempo para dizer: então seja concedido o teu pedido, mulher. Porque ele tinha autoridade ainda, né? Seja concedido o teu pedido, mulher. E Ana engravidou. Só que ela tinha feito um voto nesse pedido. Ela orou dizendo assim em 1 Samuel 1,
10 e 11. 1 Samuel 1, 10 e 11. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quer dizer, vai ser um nazireu de Deus. Se o Senhor me der um filho homem, eu vou entregá-lo a ti, para que ele seja um sacerdote diante de ti. E ela engravidou, teve Samuel. Samuel cresceu, diz que nos dias do seu desmame, quando ele desmamou, isso ocorria lá 3, 4 anos, 5, entre 3 e 5 anos ocorria o desmame naquele tempo. Ela pegou e levou Samuel lá para o Eli, sacerdote, e diz: ó, cuida dele, ensina ele a ser um homem de Deus, um sacerdote, porque eu fiz um voto a Deus, para que ele fosse de Deus, um homem de Deus. E o Eli pegou e começou a ensinar Samuel. Você sabe o que é? Eu não sei. Criar uma criança que você orou tanto para ter, e você conseguiu a graça do Senhor, aí você teve o bebê, mulher, pensa um pouco, e você amamenta aquela criança e vê crescer, brinca com ela, era tudo o que você queria. E chega lá nos 4 aninhos, quando ele está fazendo todas as gracinhas, você leva ele embora para ficar quase um ano sem vê-lo. Diz que todos os anos Ana levava uma roupa, um vestido novo para o Samuel lá no templo. Ela pensava, ele deve ter crescido mais uns 10 centímetros, vou fazer uma maior. E ela levava, visitava o filho, porque ele estava aprendendo a ser um homem de Deus. O que Ana fez, irmãos? Ana deu o seu melhor. Ana deu o seu melhor. Teria muita dificuldade de dar um filho meu. Ana deu, ela fez um voto, ela cumpriu, porque ela falou assim: se o Senhor me livrar dessa situação, eu dou para ti o melhor que eu tenho, já que aquilo era a desgraça dela. Se ela tivesse um filho, seria o melhor da vida dela, mas eu dou para ti. Então Ana teve coragem para dar o melhor para Deus. Não é à toa que nos sacrifícios que Deus ordenou ao povo judeu através da lei de Moisés, tinha que separar a gordura como o melhor para Deus, tinha que ficar marcado no povo, em tudo que o povo fizesse, o sacrifício tinha que estar marcado, porque o sacrifício do cordeiro seria a maneira do resgate dos pecados do mundo. Quando aparecesse Jesus, tudo faria sentido para aqueles que conhecessem e amassem a palavra de Deus. Por isso que João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Teve uma outra pessoa, vou destacar um outro detalhe nas Escrituras. Davi, em 2 Samuel está escrita essa história, capítulo 23. Davi estava em batalha com os filisteus, e os filisteus dominaram uma parte de Belém. E num determinado momento em que Davi estava lá dirigindo o povo de Israel, o exército de Israel, o exército que ele tinha com ele, Davi pensou alto. 2 Samuel 23, 15 a 17. Davi pensou alto. Então Davi teve um desejo, está escrito aqui. Davi teve um desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Que vontade eu tenho de beber daquela cisterna, daquele poço que está lá em Belém, junto à porta. Puxa, que vontade, que saudade eu tenho daquela água. E os valentes de Davi, os soldados que estavam com ele, 3, aqui na minha tradução diz os 3 poderosos, ou 3 valentes, 3 guerreiros de Davi, romperam pelo arraial dos filisteus,
tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Deus, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco da sua vida? De maneira que não o quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Então veja, rapidamente contar a história de 3 guerreiros aqui, que ousaram correr para satisfazer um desejo do Davi, que era o seu rei. E o Davi, ao pegar daquela água, falou: longe de mim. Essa água foi o risco do sangue da vida de vocês. Era tudo o que eu queria, era o melhor para a minha vida, mas eu não vou tomar, porque eu não mereço o melhor agora. A disposição de vocês de fazer isso para mim, eu transfiro para Deus. Eu pego esse melhor e entrego ao Senhor, porque para Deus vale o melhor. E ele, que estava com vontade de beber aquela água, disse: não, essa água pertence ao Senhor, e derramou em oferta ao Senhor aquela água, sem beber uma gotinha. Você entende isso, irmãos? Você percebe por que Davi tinha um coração segundo o coração do Senhor? Porque era alguém que não queria situações, ele queria honrar a Deus em tudo que fizesse, ainda que fosse falho. Mas ele amava o Senhor, ele amava a Deus. Então ele ofertou a Deus naquele momento o seu melhor. Então, irmãos, por que Deus quer que entendamos esse princípio? Por que Ele quer que a gente entenda isso? Por que Ele marcou várias vezes, seja nos detalhes de um sacrifício, seja em histórias várias, inclusive, que existem nas Escrituras, de gente que deu o melhor para Deus, em várias ocasiões? Por quê? Por que Deus quer que entendamos esse princípio? Primeiro, porque Ele nos deu o seu melhor. Deus nos deu o seu Filho Jesus. Essa é a grande razão que nós devemos também responder com o melhor. Porque aqui diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, gerado por Ele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender que para Deus é o melhor, não porque Ele é um ser egoísta, de um espírito egoísta no universo, é porque Ele nos deu do seu melhor, para que nós pudéssemos voltar à comunhão com Ele. Jesus é o melhor de Deus para nós. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é aquele que está escrito em João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no verso 14 diz: e o verbo se fez carne, isto é, se fez homem, e habitou entre nós. Como que ele é o verbo? Ele é o verbo daquele de Gênesis 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus: haja luz, e houve luz. Esse verbo é que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o melhor de Deus para nós. Não há mais nada melhor. E Jesus, por que nós devemos entender esse princípio? Porque Jesus também nos deu o seu melhor. Qual foi o melhor de Jesus para nós? A sua vida. A vida de Jesus é o melhor de Deus para nós. Não fosse a entrega dele, não fosse o sacrifício dele, sem pecado, morrendo, permitindo-se morrer em nosso lugar, nós não teríamos acesso ao Pai. Cada sacrifício de Israel, e no tempo de Salomão, eram milhares de sacrifícios diários, sabia? Centenas,
milhares de sacrifícios diários no templo de Salomão, porque o templo foi construído e a constância, o povo foi abençoado naqueles dias, e o povo levava muitos sacrifícios, e os sacrifícios eram feitos aos montes, diariamente, milhares. Todo aquele sacrifício era imperfeito, diz o livro de Hebreus, porque não era perfeito em perdoar e lavar os pecados, tanto que deveria ser repetido a cada festa, a cada ano. O livro de Hebreus diz, aqueles sacrifícios eram imperfeitos. Por quê? Porque eles eram sombras daquilo que deveria acontecer no futuro. Era a sombra de um sacrifício perfeito que deveria ser feito no futuro. E esse sacrifício perfeito é o sacrifício de Jesus, como o Cordeiro de Deus, não tendo pecado, sendo perfeito, morreu em nosso lugar. Portanto, não preciso mais me sacrificar hoje para entrar na presença do Pai. O sacrifício dele por mim foi suficiente. Então Jesus deu o melhor dele por nós. Ele deu a sua vida, e teve um custo, porque a Bíblia diz ali, o próprio Jesus falou, pode ser que por uma pessoa boa alguém ouse morrer. Quando uma pessoa é digna de cuidado, né? Quantas pessoas já morreram no lugar de outras para proteger parentes que morrem por defender os seus parentes, mães que morrem ao proteger seus filhos. Várias histórias a gente ouve diariamente até sobre isso. Porém, é o que Jesus falou, uma pessoa boa pode ser que alguém morra por ela, mas morrer por gente ruim, morrer por gente pecadora, precisa ter muito amor. E é assim que Jesus fez. Por que Deus quer que entendamos esse princípio? O melhor é para Deus, porque o Espírito Santo nos deu o seu melhor. Qual é o melhor do Espírito Santo? Ele tem tantas riquezas, tantas bênçãos. O melhor de tudo, ele habitar conosco e habitar em nós. Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar. Eu vou enviar um consolador para estar com vocês todos os dias, até que eu volte. Aliás, Jesus disse em João 14:17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Irmãos, o mundo não pode receber o Espírito de Deus. Guarde isso. O Espírito de Deus pode estar sobre toda a carne para constranger, mas o mundo, aquele que ama as trevas, aquele que ama o pecado, aquele que vive ama a sua vida pecaminosa, que não quer vir para a luz, em João 3:17-18 diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso o Espírito da verdade o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse Espírito é o melhor, a presença do Espírito Santo é o melhor do Espírito para nós. É Ele que nos capacita a viver uma vida de santidade. É Ele que nos capacita a nos livrar dos pecados, coisas que as pessoas não entendem. Quando a gente diz que é possível ter uma nova vida em Cristo, que é possível abandonar os pecados, que é possível nascer de novo, as pessoas não entendem, acham que isso é uma mentira, uma balela. Não adianta procurar psicólogo, ou não adianta procurar igreja, pastor, tratamento, terapia. Não, existe um poder do Espírito Santo que, habitando dentro de nós, nos capacita a sermos novas criaturas. Aquilo que antes me aprisionava não aprisiona mais. Por quê? Porque eu sou forte? Não, eu sou fraco. Eu tenho o poder do Espírito em mim, dizendo, livre-se disso, saia deste buraco, livre-se dessa situação, eu te capacito, eu tiro você daqui. Se você não tinha forças, eu te dou forças, e você começa a agir como se fosse o próprio Jesus na terra, porque Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus e do seu poder. É esse o objetivo do Espírito Santo, modificar o seu interior, transformar você numa pessoa nova, que não precisa mais estar escrava daquilo que antes subjugava você.
E é isso que nós pregamos. Essa é a pregação do Evangelho. Não fosse assim, não haveria novidade de vida. Então o melhor de Deus é Jesus. O melhor de Jesus foi a vida que Ele derramou por nós. O melhor do Espírito é a presença dEle aqui, nos dando dons, capacitando sobrenaturalmente, nos levando à santidade. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E eu acrescentei até aqui, sabe, por que Deus quer que entendamos o princípio de dar o melhor para Deus? Porque nós fomos alcançados por irmãos do passado, que deram o melhor deles. E nós não podemos ficar abaixo disso. Sabe por que o Evangelho chegou no Brasil? Porque muitos deram a vida para evangelizar esse país. E nós não conhecemos toda a história, não. Algumas denominações mais tradicionais, antigas, guardaram suas histórias. E estão contando, cada uma conta o seu pedaço. Recentemente li de um grupo de um inglês, que sendo perseguido lá na Inglaterra pela sua família, ao ter se convertido, buscou a Deus, a sua esposa não queria. Ele tinha a direção de Deus e vir para o Brasil. Isso no começo do século. E a esposa dele falou: não vou. Passaram o seu tempo, ele orou e falou: Senhor, eu preciso da minha esposa. Se minha esposa não for, eu não vou. Ele caiu doente, numa enfermidade gravíssima. E quando ela viu que ele ia morrer, ela orou: Senhor, se o Senhor curar o meu marido, eu vou. Ele melhorou rapidinho, viu? Rapidinho. Falou: bom, vamos embora, vamos. Ela veio. Tiraram a fotografia dela sorrindo aqui no Brasil. Então é sinal que ela realmente foi mudada, né? E começaram uma obra grande no interior, em vários lugares. Tem hoje missões no Nordeste, em vários lugares. Eu nunca tinha ouvido falar, irmãos. Sabe o que é isso? É aquilo que Jesus falou. Fermento. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher coloca num monte de farinha e cobre e deixa lá. Aquele fermento vai fermentando tudo, a farinha vai crescendo. Quando tira, está tudo levedado. Porque o reino de Deus é assim. Sofreram demais. Conta a história dele lá. Levou pedrada. O nosso amigo aí, o Frei Damião, o nosso amigo Frei Damião, que foi canonizado agora, está sendo caminhado para virar santo. Ele foi um santinho daqui. Deus me perdoe, né, a todos os católicos, mas é bom a gente estudar a história. Ele foi um dos que correram atrás e mandou todo mundo apedrejar esse missionário. E sabe qual foi a situação? Quando ele escreveu a cartinha, escreveu lá para as missões lá na Inglaterra, os ingleses falaram para os líderes lá: olha, estão perseguindo nossos missionários ingleses no Brasil. Aí os governos lá entraram em contato aqui com o governo daqui e falou: ó, maneira aí com os nossos missionários. Aí não sei por que eles acalmaram. Tantos padres, tem o nome de todos os padres da época lá, acalmaram, pararam de perseguir os cristãos. É engraçado, né? Uma ajudazinha da política nesse nível ajuda bem. A gente aceita. Mas eu lendo aquela história, falei: olha aqui, que semente poderosa. Então, irmãos, para honrar essas pessoas que trouxeram o Evangelho até nós, os mártires, pessoas que deram a vida para levar o Evangelho, para trazer o Evangelho. Esse povo inglês aí saiu, um grupo veio, parou na Ilha da Madeira. Veio, passou por Portugal, iam vir todos para o Brasil, pararam na Ilha da Madeira. Enquanto deixaram pregar, eles pregaram o Evangelho, marcaram o Evangelho ali. Houve uma perseguição lá em Portugal, expulsaram os ingleses e o pessoal que se converteu de lá. Metade dos portugueses convertidos foram para os Estados Unidos, outra metade veio para o Brasil. Espalhou o Evangelho. A gente não sabe qual é o caminho que Deus tem, mas o Evangelho foi chegando e foi abençoando todas as famílias da terra. E nós temos que honrar esses irmãos do passado,
que deram o melhor para nós, deixaram exemplo de vida, deram suas vidas para Deus e deixaram exemplos para nós. Então, irmãos, para caminho de encerrar, eu dou o melhor para Deus quando, primeiro, eu dou a Ele o melhor da minha atenção. Eu tenho que dar o melhor para Deus em muitas situações. Eu só listei algumas, tá bom? Mas a primeira delas que me chamou a atenção é: eu dou o melhor da minha atenção para Deus. Eu dou o melhor para Deus quando eu dou atenção a Deus, quando eu ouço o que Ele está dizendo. Olha que diz Provérbios 8:34: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Sabe o que ele está dizendo? É a sabedoria que está dizendo em Provérbios. Essa sabedoria divina, é sabedoria de Deus dizendo: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Mateus capítulo 7:24, Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente é aquele que ouve a palavra de Jesus e põe em prática, que fica atento ao que Deus está falando para ele. Então nós temos que estar agora sensíveis ao Senhor, temos que buscar a Deus e dizer: Senhor, eu quero estar, não quero perder nada do que o Senhor está dizendo para mim. Então por quê? Porque assim eu estou dando o meu melhor para o Senhor, estou buscando atender a sua voz. E eu li esse Salmo 81, fiquei incomodado, irmãos. Isso mexeu comigo, porque eu vou ler só do verso 8 ao 16. O Salmo 81 é muito interessante, e Deus falando para o povo: ouve-me, ouçam-me. Olha só, no verso 8 do Salmo 81 está escrito assim, Deus dizendo: ouve-me, povo meu, e eu te atestarei, isto é, eu te confirmarei. Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, Deus de outros deuses falsos, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Irmãos, isso aqui está escrito em Romanos capítulo 1, quando fala da degeneração dos relacionamentos humanos, dos pecados, das degenerações dos relacionamentos. É a mesma coisa. Deus fez isso com Israel. Pior coisa, meu Deus, eu falei: longe de mim. Eu quero deixar bem claro isso para você. Você deve estar ouvindo muito hoje em dia dizer assim: você tem que fazer aquilo que está no teu coração. O teu coração tem, dentro do teu coração tem a resposta certa para a tua vida. Balela! Jeremias está escrito que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Você conhece coisas enganosas por aí? Pois o teu coração é pior do que as coisas enganosas que existem fora. O meu coração é enganoso. Jeremias diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E não só isso, e perverso. O nosso coração é mau por natureza. Quem o conhecerá? Disse Jeremias. Aí Deus diz: eu sou o que provo os corações, eu provo o que está lá no fundo dos seus corações. Eu sei o que é isso, diz Deus. Então eu comecei a orar e dizer assim hoje: Senhor, longe de mim que eu deixe de te ouvir, e comece a procurar, a andar nos desejos do meu coração. Longe de mim andar de acordo com os desejos do meu coração, porque eu sei que o meu coração deseja. Eu sei que o meu coração não é santo. O meu coração natural não pensa, e coração aqui é na intimidade da nossa mente, da nossa alma, são os desejos internos. O meu coração não é confiável. E todo aquele que começa a conhecer a si mesmo de verdade, de acordo com a palavra de Deus, começa a perceber: eu não posso depositar em mim totalidade da minha confiança.
Todo aquele que começa a se conhecer de verdade, começa a perceber isso. Quantas vezes a gente decide fazer uma coisa e faz outra? Quantas vezes sobe ao coração um pensamento que você pensa, meu Deus, como eu pude pensar uma coisa dessa? Sabe por quê? Porque o nosso coração é perverso, é mau. E Deus diz em Ezequiel, eu vou mandar o meu espírito sobre vocês, e vou trocar o seu coração de pedra, duro, insensível, por um coração de carne, sensível. Eu vou enviar meu espírito, vou lavar vocês e vou dar um coração sensível para vocês. Esse é o desejo de Deus, essa é a obra do Espírito Santo. Então eu falei, longe de mim, que eu fique entregue aos desejos do meu coração. Enquanto para muitos estão dizendo, que bom, quem manda em mim sou eu, faço o que eu quero. Meu Deus, aquele que despreza a Deus, simplesmente Deus vai dizer assim, faça do jeito que você quiser. Ai desses, estão entregues aos desejos do seu coração. É a pior dos enganos. Vai andar nos seus próprios conselhos, é isso que Deus falou. Israel não me quis, portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos, e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor, ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Simplesmente se tivesse dado ouvidos. Então não perca a palavra de Deus enviada sobre a tua vida. Não perca, dê atenção ao que o Senhor está falando a você. Nós precisamos dar o melhor para Deus. Dê a sua atenção a Deus. Eu dou o meu melhor para o Senhor quando eu dou o meu tempo, o meu melhor para o Senhor. Tempo, já diz o mundo, é dinheiro. Tempo é dinheiro, irmãos. Tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele afirmou isso pela palavra de Deus. Então há tempo de você separar um momento para Deus. Tem. Não diga que não tem, porque tem. E esse tempo terá que ser o melhor. Qual é o seu melhor tempo? Quando você está mais disposto, quando você está mais atento, separe esse tempo para Deus. E comece separando 5 minutos, se você não separou até agora. Depois aumente para 10. Não se sobrecarregue com, eu vou separar 1 hora, que se você não está acostumado. Separe 15 minutos só. Mas que seja o seu melhor tempo. A qualidade melhor para Deus. Por que esse tempo? Em Levítico 23, no verso 4 diz, estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. Então as festas de Israel eram o seguinte, Deus dizendo, para tudo e vem festejar, vem se lembrar do caminho que eu coloquei para vocês, venham se lembrar das palavras que eu disse para vocês. Dê a Ele o seu melhor do seu tempo. Eu dou o melhor para Deus quando dou a Ele o meu coração. E vou juntar aqui, quando dou a Ele a minha alma, quando dou a Ele o melhor dos meus pensamentos, quando dou a Ele o melhor da minha força. Por quê? Porque perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus respondeu em Marcos 12:30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, ou de todo o teu pensamento, e de com todas as tuas forças. Então, dê a Ele o seu coração, dê a Ele a sua alma, dê os seus pensamentos. Quais são os seus pensamentos? O que é que tem passado o tempo e você tem pensado? Dê a Deus o seu pensamento. A palavra de Deus diz, sejam agradáveis, no Salmo 19:14, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, redentor meu. Os nossos pensamentos estão na presença de Deus, eles são agradáveis ao Senhor. Então dê a Ele, dê o melhor para Deus. Eu dou o melhor para Deus quando dou a Ele o
o melhor da minha dedicação. Quando eu começo a priorizar aquilo que é correto em Deus na minha vida, então eu estou me dedicando a Ele. E irmãos, estou dando coisas gerais. Você pode dedicar a Deus as pequenas coisas, você pode ser dedicado a Deus nas coisas menores da sua vida, mas você pode ser fiel ao Senhor. E dedicação, Neemias 12:27, eles tinham que dedicar os muros estavam construídos. Então vamos dedicar esses muros a Deus? Vamos, mas peraí, vamos fazer o melhor. Como? Vamos chamar os sacerdotes, vamos buscar os levitas de todos os seus lugares, porque os levitas estavam espalhados ali naquela terra. Vamos chamar os levitas de todos os seus lugares, vamos trazê-los a fim de fazer a dedicação com alegria, com louvores, com canto, com instrumentos saltérios, símbolos, com harpas. Vamos fazer uma festa dedicada ao Senhor. Você entende, irmão? Tem que ser o melhor. Para Deus, faça o melhor que você puder. Eu dedico o melhor para Deus, eu dou o melhor para Deus quando eu dou o melhor do meu cuidado para com o meu próximo. Porque perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento, ele disse: amarás o Senhor teu Deus com toda o teu coração, tua alma, teus pensamentos, tua força. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o que adianta dizer que eu amo a Deus, faço o melhor para Deus, se eu desprezo o meu próximo, se eu empurro o meu próximo na ladeira, se eu ponho o pezão ali para ele escorregar, se eu sorrio quando ele se sente mal e cai, se eu não olho a sua necessidade. Então eu dou o melhor para ele quando eu cuido do meu próximo, quando eu dou atenção à necessidade daqueles que estão ao meu redor. Eu dou o melhor para Deus, enfim. Quando eu dou ao Senhor, aí você não vai falar de dinheiro, pastor. Dar o melhor é um bom caminho, não? Podia aproveitar, né? Tem muita gente na expectativa. Não vou falar de dinheiro, não. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim em Lucas 14:33: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem. Para Deus não importa o seu dinheirinho, não. Importa para Deus e para Jesus tudo que você tem. Tudo. Não pode ser meu discípulo quem não renuncia a tudo quanto tem. Peraí, então quer dizer que para ser Jesus eu tenho que ser o São Francisco? Largo tudo e vou viver? Não. É assim, você tem muita coisa, eu tenho pouca, não importa se tem muito ou pouco. Você chega e fala: Senhor, eu te dou graças, porque eu estou vivo, tudo que eu tenho então é teu. E continua usando, irmãos. Só que você simplesmente vai tirar o seu coração daquilo que você tem. Porque Jesus falou: onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. O que é que você valoriza demais? Onde estiver o seu tesouro, vai estar o teu coração. Então você pega todo o seu tesouro, não importa o que seja, e diga: Senhor, eu entrego a ti, é teu. Eu renuncio o amor por isso. Eu vou cuidar, vou ser mordomo, mas não é meu, é seu. Está entendendo? E Deus pode te dar mais. Jesus falou assim: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai ser acrescentado, é menor, um cuidado menor, porque Deus quem dá. Mas para Deus, irmãos, tem que ser o melhor. O que há de melhor na tua vida para dar para Deus? Vamos ficar de pé. O que você tem dado para Deus? Feche os teus olhos e medite um pouco. Tudo foi marcado, a gordura pertence ao Senhor, é a melhor parte, a porção mais rica do animal pertence ao Senhor. A gordura dos sacrifícios ninguém poderia comer, porque era a parte do Senhor. Isso significava que os judeus não podiam comer a gordura dos sacrifícios. De outros animais eles podiam comer, ou dos animais que eles sacrificavam em suas casas.
Mas o que você tem dado para o Senhor? Será que nós não temos usufruído do melhor e dado a Deus o que não é dele? Senhor nosso Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, se estamos lidando o resto do tempo, se estamos lidando, Senhor, um pouquinho só da atenção que deveríamos te dar, se o nosso coração tem restrições para contigo, se a nossa alma, se os nossos pensamentos, a nossa força não tem sido dedicada a ti como deveria. Senhor, ajuda-nos a dedicarmos a ti com alegria. Senhor, eu gostaria que o meu melhor comportamento também fosse teu. Te dar o melhor do meu comportamento. Fazer como diz a palavra, tudo fazer com mansidão, respeito, conservando a boa consciência na forma de tal maneira que aqueles que falam maldosamente contra o procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Senhor, queremos ter uma vida digna. Perdoa-nos, Senhor, se nós não estamos dando o melhor no nosso comportamento para ti. Perdoa-nos, Senhor, que nós queremos te entregar tudo, Senhor. Senhor, tudo é teu. Senhor, se nós não pudermos levantar da cama amanhã, se a saúde nos fugir, o que poderíamos fazer, Senhor? Se o Senhor tirasse de nós a tua mão, se o teu fôlego fosse retirado dos nossos narizes, onde estaríamos, Senhor? Senhor, queremos usar o nosso tempo da melhor forma possível. Que o tempo da nossa vida aqui seja agradável a ti, Senhor. Ajuda-nos a fazer o melhor para ti. Queremos te dar atenção, tempo, dedicação. Queremos que os nossos atos sejam agradáveis a ti. Continua a falar conosco, Senhor. O Senhor ensinou o povo de Israel a dar o melhor para ti. E assim o Senhor marcou a nossa vida até hoje. Senhor, nós não podemos fugir disso. E Senhor, se estamos fazendo algo que não convém diante de ti, nós queremos te confessar agora. Queremos abrir nosso coração e dizer: Senhor, perdoa-nos. Nós queremos te dar o melhor. Queremos te dar a tua parte, Senhor. Queremos dar as primícias para ti. Os dízimos, as ofertas, eram a primeira parte de tudo que o povo tinha, das suas plantações, do seu gado, e faziam com alegria, Senhor. Separavam para ti aquilo com alegria. Não permita, Senhor, que dizimemos ou ofertemos com peso no coração, porque, Senhor, não te agrada isso. Para ti nós queremos dar o melhor. O melhor. Os nossos dízimos e ofertas sejam o melhor para ti, Senhor. Não para suprir pessoas, homens, denominações, mas é para ti, Senhor. O Senhor vê a oferta do nosso coração. Senhor, aquela água que foi o risco da vida dos valentes, dos 3 valentes de Davi, oh Senhor, Davi não quis tomar. Era muita honra, era muito risco de vida. Alguém se arriscou por amor a ele. Era um amor tão grande que ele deveria partilhar contigo. Senhor, o Senhor nos amou tanto. O Senhor nos ama tanto, Senhor. O Senhor tem demonstrado o teu amor em tantas áreas da nossa vida. Ajuda-nos a te dar o melhor, Senhor. E, Senhor, nós sabemos que o melhor que pudermos fazer não é nada diante do que o Senhor já nos deu. Mas nós queremos fazer o melhor. Queremos te honrar. E o Senhor aceita o sacrifício de cada um de nós. O Senhor aceita. O Senhor tem prazer em ver a disposição dos teus filhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado, Pai, por poder abrir o nosso coração diante de ti. Obrigado por poder te fazer esforço de te dar o melhor, Senhor. Obrigado por entender a tua palavra e dizer: Senhor, eu quero fazer o melhor em todas as coisas, grandes ou pequenas. Ajuda-me, Senhor. Eu sou falho, eu não tenho como fazer. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado, Pai, pelo melhor que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Você tem o melhor do teu lado aí, que é um irmão, uma irmã, né? Diz para ele: ó, você é uma das coisas melhores que Deus me deu. É a tua vida. Isso é a igreja do Senhor.
O melhor de Deus para mim foi te conhecer, estar do teu lado. Você é o melhor.